Ok, pessoal, então vamos aí falar um pouquinho sobre a questão das oscilações forçadas, né, oscilações harmônicas forçadas, que foi aí o exercício pedido, né, para vocês para a última terça-feira, onde aí foi requisitado que vocês fizessem, né, mais ou menos dentro daquela ideia, né, que nós tínhamos feito da oscilação harmônica, depois a oscilação harmônica amortecida, fizesse agora um sistema onde nós tivéssemos uma oscilação harmônica amortecida e forçada, né, por uma força oscilatória externa. Então, presentes aí, né, na partícula estariam então a força elástica, né, K vezes S, né, menos K vezes S, a força dissipadora, aí diretamente proporcional à velocidade do corpo, né, menos B, parâmetro B, né, vezes V, que é a velocidade do corpo, e a força oscilatória externa, né, ou seja, colocando isso numa forma já diferencial, massa vezes a aceleração do corpo, né, derivada segunda da posição, igual a menos K vezes S, que é a força elástica, menos B vezes V, que é a força dissipadora, mais a força oscilatória externa aplicada sobre o corpo, aqui colocado, né, na forma de um F0, uma amplitude, vezes aí uma exponencial imaginária, que dá conta do termo oscilatório. Ok. Então, a gente tem vários exemplos, né, dessas situações, tanto na natureza quanto em aplicações humanas, né? Por exemplo, a questão de ondas sísmicas, né, em estruturas de modo geral, pode ser encarada dessa forma. Tá? Aqui dei um exemplo aí de um maquinário referente a uma oscilação forçada, né, que é aí aquelas máquinas exploratórias, né, para puxar petróleo de campo de petróleo a baixa profundidade. Também aí o funcionamento de pistão pode ser entendido um pouco dessa forma também. E até mesmo a questão de instrumentação musical, né, instrumentos musicais de modo geral também são ressonantes, né, e isso aí, alguns deles, né, não todos, mas alguns deles são ressonantes e podem então também ter aplicabilidade de oscilações forçadas. Ok, bom, nós vamos ver aqui um filminho, né, rápido, tá, sobre a parte principalmente aí de... To understand the resonance of buildings during earthquakes, we will look at other resonance systems. The natural frequency of a swing makes it easy to maintain the motion using little energy. A prolonged wind swung the bridge on the right at its natural frequency until it exceeded its structural integrity and tore apart. The frequency of a wave refers to the number of waves that pass through a point in 1 second. A period is the amount of time that it takes one wave cycle to pass the given point. A frequency of 1 cycle per second has a 1 second period. If the frequency doubles to 2 cycles per second, the period is only half of a second. Resonance is a tendency of a system to oscillate with greater amplitude at some frequencies than at others. The resonant frequency of any given system is the frequency at which the maximum amplitude oscillation occurs. For example, the resonant frequency of the 1 meter long pendulum is 1/2 of a hertz. If the string were 1/4 the length, it would vibrate at twice the frequency. Small amplitudes can be approximated by this equation using length and the gravity constant. Resonant systems can be used to generate vibrations of a specific frequency to create music. Strings under tension, such as with this cello, have resonant frequencies directly related to the material of the string as well as the mass, length, and tension of the string. The mass of the slow C string resonates at 264 Hz, whereas the thinner A string of a different material resonates at 440 Hz. Now, we use a simplified analogy of boats at sea. A series of waves, particularly when they hit broadside, can initiate rolling behavior. The smaller boat
is affected by short-period low-amplitude waves that slap against the ocean liner with no effect. Small boats, on the other hand, will ride up and over long-period high-amplitude waves as the larger boats begin a long, slow rock. Now, let's look at how buildings are affected by earthquake-induced seismic waves. All buildings have a natural period, or resonance, which is a number of seconds it takes for the building to naturally vibrate back and forth. The ground also has a specific resonant frequency. Hard bedrock has higher frequencies than softer sediments. If the period of ground motion matches the natural resonance of a building, it will undergo the largest oscillations possible and suffer the greatest damage. Small buildings of 1 or 2 stories resonate naturally at much less than 1 second periods. A 1 second period will affect buildings of about 10 stories. For example, a 30-story building resonates at a period of 3 seconds, and a 50-story building resonates at a period of 5 seconds. During the 1985 Mexico City earthquake, the ground beneath the city resonated with a 2-second period for over a minute. Thus, medium-height buildings with similar natural periods suffered the most damage, while short, old, weak stone buildings and skyscrapers were relatively undamaged. That proved to be what is called a resonance disaster, which is how engineers describe the destruction of a building by seismic vibrations at a system's resonant frequency. It is because of prolonged energy input that the system swings more and more strongly until a structural load limit is exceeded. A key point here is that small buildings on hard rock and large buildings on soft sediments may suffer more damaging ground motion effects from an earthquake than small buildings on soft sediments and large buildings on hard rock. Resonance is one factor that contributes to earthquake damage. Of equal or greater importance are building design and the quality of construction materials. By determining the resonant frequency of the ground beneath the building site, the building design can be modified so that a resonance disaster does not occur. The following demonstration shows how to model resonance in the classroom. The idea of the BOSS model is that different height buildings will respond to different frequencies of horizontal ground motion. A tall building will respond to very slow or low frequency oscillations of the ground. So if I move the base slowly back and forth, I can get the tall building to oscillate, where the intermediate and short buildings are not moving. If I move it more briskly, I can dial in the rate of horizontal oscillation so that I move the center building, the intermediate height building, and the short and the tall ones are barely moving. To get the short building to oscillate, you need to move the base very briskly back and forth and dial in to the natural frequency of the short building, and we can see that the intermediate and tall buildings are barely moving. House built on a weak foundation will not stand, oh no. Stories told through all creation will not stand. Para resolver então aquela equação diferencial, né? Aqui eu já fiz a divisão da equação diferencial pela massa, né? Então, e já endireitei aqui os termos, né? De modo a deixar a parte da equação diferencial igual à força externa aplicada. Então, dividi a aceleração pela massa. Aqui no termo associado, né, a força dissipadora, esse beta está substituindo B sobre M. Tá? E aqui na parte da força oscilatória, força elástica, né, esse ômega zero quadrado é simplesmente K sobre M. Tá? Ok, então a grande pergunta, né, a grande questão que a gente tem é se aquela solução genérica, né, que a gente dava para a posição em função do tempo pode ser escrita dessa forma, né, já que a gente já resolveu as outras oscilações, né, dessa forma, utilizando aqui uma exponencial genérica no tempo. Vamos ver se essa também pode ser a solução. Tudo que a gente vai fazer então é substituir essa solução em S, né, fazer a derivada dela de primeira ordem e a derivada de segunda ordem, substituir então nessa igualdade, nessa equação diferencial. Ok, quando a gente faz isso então, né, pega essa equação diferencial e substitui a solução,
nós vamos ter exatamente algo deste tipo, né? Lembrando que a derivada primeira vai ser simplesmente o parâmetro c, né, que está na exponencial, né, c vezes t, o argumento da exponencial, vai ser c vezes s, né, e a derivada segunda, c ao quadrado vezes s. Né? Lembrando que c aqui, né, é o argumento genérico da exponencial, né? Está aqui colocado. Tá? Então, eu vou ter, né, um termo aqui, c quadrado, mais beta vezes c, mais ômega zero quadrado, vezes a amplitude, né, da solução de posição, vezes c vezes t, igual a força externa oscilante aplicada, dividido aí pela massa, né? Já que eu dividi toda a igualdade pela massa antes. Ok. Então, isso aqui vai ser a solução, né? Procede. Se o C, né, o argumento C for igual a I ômega, né, para que essa exponencial fique igual ao exponencial do lado direito da igualdade. E se o parâmetro A, a amplitude, né, for F0 sobre M dividido por todo esse parênteses. Ok? Se vocês verem, né, se a gente levar essas duas condições, a gente tem então que aquela solução genérica, né, que a gente vinha propondo, ela também pode ser utilizada no caso de um sistema oscilante amortecido forçado. Tá? Beleza, então, né, conseguimos a solução. Né? Bom, vamos olhar isso com calma, né? Porque veja bem, se o C é igual a I, né, vezes ômega, ele é um termo imaginário, ok? E ele vai estar aqui na amplitude. E aí vem a pergunta, o que significa essa amplitude imaginária, né? O que será que ela significa? Né? Como assim uma amplitude imaginária? Né? Eu estou vendo uma oscilação e essa oscilação vai ter uma amplitude e a amplitude tem uma parte imaginária. O que isso significa? Bom, a gente pode trabalhar um pouquinho algebricamente para tentar entender o que vem a ser essa amplitude imaginária. Né? Por exemplo, a gente pode reescrever aqui, né, a amplitude, tá vendo aqui, ó? Esse φ0 é simplesmente a força, né, a amplitude da força oscilante dividido pela massa, tá? Então esse é o parâmetro φ0. Esse delta quadrado aqui é simplesmente ômega zero quadrado menos ômega quadrado, tá? Okay? Então isso daqui fica a amplitude original, tá? Okay? A amplitude imaginária, né, que a gente precisa trabalhar, ok? Aqui simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou agora multiplicar em cima e embaixo, então isso não vai alterar o valor da minha igualdade, né, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo, pelo complexo conjugado daquele termo que é o denominador da amplitude. Tá? Então com isso eu consigo, né, trabalhar, manter, né, o valor da igualdade e trabalhar para obter aqui um valor um pouco mais coerente para o que a gente quer saber dessa amplitude imaginária. Né? Então, quando eu faço isso, multiplico pelo complexo conjugado em cima e embaixo. Tá? Na parte de baixo, eu vou obter, então, delta quadrado ao quadrado, tá? Mais b vezes ômega ao quadrado. Tá? Nota que esse termo aqui, né, que envolve o i, tá? Vai ficar com i quadrado, embora ele seja negativo, o i quadrado dá menos 1, então ele se torna positivo. Né? Eu fico então com o numerador positivo aqui, né? Uma soma quadrática no numerador. E lá no denominador, perdão. E lá em cima no numerador, né, eu tenho um termo que eu posso separar, né, na parte real e na parte imaginária. Tá? E de fato eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso fazer com que esse denominador, né, possa ser dividido, né, na sua raiz quadrada, tá? Isso não interfere em nada, então eu vou ter um termo aqui associado, né, a f0 sobre m dividido pela raiz quadrada, né, desse termo, ok? E aqui eu multiplico então, né,
De modo que eu posso reescrever a minha amplitude como um π0, tá? π0 é essa fração, né? φ0 sobre a raiz, ok? Vezes A0. Quem é A0? A0 é o delta quadrado dividido pela raiz, ok? Menos I vezes alfa. Quem é alfa? Alfa vai ser beta vezes ômega dividido pela raiz, tá? Então, eu reescrevo a minha amplitude, que a gente já sabia que era imaginária, mas agora, né, com um termo constante que multiplica um termo real menos um termo imaginário, né? Então, a gente continua com a amplitude imaginária, né? A gente ainda tem que ver o que significa, mas pelo menos agora a gente colocou num formato, né, um pouco mais fácil de ver que ela é imaginária, né? Tem uma parte real e uma parte imaginária. Ok, então a solução que eu tenho, né, para a posição, lembrem-se, né, a solução que eu tinha para a posição, a solução proposta, era A vezes a exponencial de C vezes T, né? Então, substituindo A, né, a amplitude, eu tenho, eu voltei aqui. Tá. Então, substituindo A, né, a amplitude, eu tenho π0 vezes A0 menos I vezes alfa, tá? E a exponencial, né, lembra, exponencial de CT, na verdade, é exponencial de I ômega T, né? Que se eu colocar aqui por extenso, vai ficar cosseno de ômega T mais I seno de ômega T. Então, eu posso fazer a multiplicação, né, dos termos imaginários da amplitude com, do termo real e do termo imaginário da amplitude com o termo real e o termo imaginário da exponencial, tá? Então, quando eu faço essa multiplicação cruzada, eu vou ter isso que eu estou estabelecendo aqui, tá vendo? A0, né, cosseno de ômega t, ok? Mais alfa seno de ômega t, né, porque aqui, de novo, o i quadrado vai ficar negativo. E da parte imaginária eu tenho alfa cosseno ômega t, ok? E A0 seno de ômega t, ok? Bom, para a gente se livrar um pouco dessa aparente confusão, né, nós vamos utilizar identidades trigonométricas, né, que provavelmente a gente nunca lembra direito quando a gente vê um termo desse complicado, mas ela de fato existe, né? Então, as identidades trigonométricas que nós vamos utilizar é o cosseno de uma subtração, né, e o seno de uma subtração, tá? Nota que se a gente compara, né, com a parte real, tá, eu tenho a possibilidade, né, de chamar o meu j de ômega t, tá? Né, na substituição, tá? E eu posso fazer com que A0 seja o cosseno de L e alfa seja o seno de L, né? Percebam lá, por exemplo, na parte real, né, que eu tenho cosseno de ômega t, né, ok? Cosseno J, tá? Seno de ômega t, né, seno J, ok? Cosseno de L, que é o A0, ok? E seno de L, que é o alfa, né? Então, eu posso tranquilamente substituir cosseno de ômega t menos L, né, no termo real, por exemplo, tá? Façam aí devagarinho, né, quando vocês forem rever a aula, tá? Façam no papel, mas de fato é possível substituir, né, efetuar essas substituições trigonométricas, né? De início a gente meio que dá uma brisada aí, mas fica meio perdido, né? Mas de fato, quando a gente faz essas substituições, a gente pode reescrever, né, a solução da seguinte forma, né? Ao invés daquela multiplicação, né, de dois números imaginários, eu tenho então agora, né, o meu φ0, tá? Aqui, perdão, tá? Faltou um parênteses, né? φ0 vezes, aí abre aqui um colchete, né? Cosseno de ômega t menos L, mais I seno de ômega vezes t menos L, fecha colchete.
Tá? Ou seja, né, a minha solução ela volta a ser uma solução onde eu tenho, né, a solução da posição contra o tempo, onde eu tenho uma amplitude, que é o π0, tá, que a gente pode recuperar tranquilamente, vezes uma solução oscilante, né, que tem a mesma frequência da força oscilante externa, mas existe uma defasagem L, né, nessa oscilação. Essa defasagem L, obviamente, eu posso determinar, né, já que eu tenho cosseno de L e tenho seno de L, né, associado àqueles termos alfa e A0, tá? Simplesmente eu faço, então, tangente L igual a seno L sobre cosseno L, né? Seno L vai ser alfa, cosseno L vai ser A0, de modo então que o meu L é arco tangente de alfa sobre A0, né? Então essa defasagem da posição em relação à força oscilante, né, vai depender dos termos aqui associados, né? Beta, ômega, dividido por ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, tá? Essa defasagem, então, a princípio, ela depende aí, né, dos termos associados ao sistema, né? O beta, eu lembro que é o termo aí associado, né, ao amortecimento, né, B sobre M, tá? O ômega 0 é a frequência, né, de oscilação do sistema e o ômega é a oscilação da força externa, né, a frequência de oscilação da força externa, tá? Bom, a amplitude π0, né, que é a amplitude da posição, tá, ela vai depender então da força, né, ok? Da amplitude da força externa, da massa do sistema e dos termos também associados ao sistema, né, o ômega 0 ao quadrado e o beta, e é claro também, né, a frequência de oscilação da força externa, né? Bom, beleza, achamos a solução, né? A princípio a solução está completa aqui, né? Ou seja, nós conseguimos propor uma solução para a equação diferencial por problema, vimos que a solução era possível, chegamos na amplitude da solução, né? Na solução completa, perdão, na amplitude da solução e na defasagem associada à força externa. Está tudo aqui, a solução está perfeita. Só que a gente pode ir um pouquinho mais, né, nessa solução, percebendo o seguinte: a princípio, né, se a gente olhar com calma essa expressão para a amplitude da posição, né, okay, a gente nota, né, que essa amplitude ela vai atingir um valor máximo, né, quando o ômega for igual a ômega 0. Por que isso? Né? Porque olha só, né, os termos todos aqui são constantes, né, do problema, né? Então F0 é a amplitude da força externa, massa é a massa do corpo oscilante, tá? Eu posso aqui variar, né? Ômega 0 também está fixado a princípio pelo sistema, né? K sobre M, tá? Basicamente, então, essa frequência, né, que a gente tem de oscilação do sistema é, assim, vamos dizer, de certa forma, um parâmetro livre, né, entre aspas, tá? A gente nota que quando essa frequência de oscilação da força externa é igual à frequência de oscilação do sistema, esse termo aqui dentro da raiz quadrada vai a zero, né? E eu vou sobrar só B vezes ômega, que é ômega 0, né? Porque já que ômega é igual a ômega 0, tá? Ao quadrado, então a raiz, né, dentro da raiz corta, né, o quadrado com a raiz, de modo que a amplitude máxima que eu vou ter é a força, né, a amplitude da força dividido pelo valor de B, né, que está associado ao amortecimento, vezes a frequência natural do sistema, tá? Isso aqui vem a ser a amplitude máxima. Então, quando a gente faz um gráfico aqui para perceber isso melhor, tá, da amplitude da posição do corpo, né, okay, no eixo Y, aqui ela está em unidades exatamente da amplitude máxima, né, tá? Então eu estou dividindo a amplitude pela amplitude máxima, e no eixo X eu tenho aqui a frequência dividido pela frequência natural do sistema, tá? Então, quando a frequência é muito menor que a frequência natural do sistema, ou muito maior, né, nota que aqui o intervalo até nem é tão grande assim, tá?
nós não temos uma amplitude muito grande, né? Mas essa amplitude rapidamente, né, cresce quando a frequência é próxima da frequência natural do sistema, né? E ela atinge o valor máximo exatamente quando as duas são iguais. Tá? Ok? Bom, tranquilo. Né? Mas o que isso significa? Né? O que isso traz aí para solução? Né? Okay? Afinal de contas, o que isso vai ter de importância, né, quando a gente analisa um sistema oscilante amortecido forçado? Bom, a princípio isso dá origem, né, a um fenômeno que a gente chama de ressonância. Tá? Então, para entender melhor essa ressonância, né, nós precisamos, a princípio, analisar, né, o cálculo da parte real da potência injetada pela força no sistema oscilante. Tá? Vocês devem lembrar lá já de Física 1, né, ou talvez até do ensino médio, né, que a gente pode calcular a potência de diversas formas, né, dependendo daquilo que a gente está analisando. No caso de um sistema dinâmico, né, ou seja, de um sistema mecânico, né, em que eu tenho um corpo se movendo, tá, pela ação de uma força externa, eu sempre posso calcular a potência, né, como sendo a força vezes a velocidade. Né? Isso está inclusive colocado aqui, né, potência igual a força vezes a velocidade. Né? Aqui no caso a nossa força é a força de oscilação externa e a velocidade é a derivada primeira da posição em relação ao tempo. Tá? Bom, quando eu coloco isso então aqui, né, eu coloquei só a expressão real. Tá? Aqui a gente não está preocupado com a parte imaginária a princípio. Tá? Então, eu coloquei a parte real da força, né, F0 vezes cosseno de ômega t, que é a parte real da força. Né? Ok? E aqui eu coloquei a derivada primeira da posição. Né? Lembra que a posição é psi0, né, perdão, vezes e elevado a i ômega t. Né? Quando a gente trata então só com a parte real, né, da velocidade, eu vou ter então, né, se eu fizer a derivada, i ômega vezes psi0 vezes e elevado a i ômega t, tá? Que me leva então a um termo negativo, né, menos ômega vezes psi0 vezes seno de ômega t menos L. Né? Lembrando que a defasagem L aí está associada, né, também à questão das quantidades, né, associadas ao sistema. Tá? Então, eu tenho aqui, né, uma parte constante, tá? Que é F0 menos, né, F0 vezes ômega vezes o psi0. Tá? Mas aqui eu tenho um termo, né, que está associado à multiplicação de cosseno de ômega t vezes o seno de ômega t menos L. Antes, porém, de a gente fazer esse produto, vamos usar essa identidade trigonométrica. Né? Mais uma vez, a gente vai usar uma identidade trigonométrica aqui. Tá? Essa identidade trigonométrica, então, nos coloca, né, o seno, né, de uma subtração dentro do seu argumento. Tá? No caso aqui, então, o seno de ômega t menos L vai ser igual a seno de ômega t vezes cosseno L, menos cosseno de ômega t vezes seno L. Tá? Quando eu faço, então, o produto do cosseno de ômega t com essa turma toda, né, eu vou ter, então, né, nota, tá? Lembrando que eu tenho um termo negativo aqui, tá? Então, menos cosseno de ômega t vezes menos cosseno de ômega t vezes seno L, fica cosseno ao quadrado de ômega t vezes seno L, menos cosseno de ômega t vezes seno de ômega t vezes cosseno L. Tá? Cosseno vezes seno de um ângulo, tá? Isso é outra identidade trigonométrica, vai ficar igual a seno de 2 vezes o ângulo sobre 2. Tá? Okay? Então, eu vou ter a potência, né, associada a uma
parte constante, ômega, que é a frequência de oscilação da força externa, F0, que é a amplitude da força externa, vezes o ψ0, que a gente já determinou, né? Vezes uma parte oscilante, né? Aqui eu tenho um cosseno ao quadrado e aqui eu tenho um seno de 2 ômega t sobre 2. Né? Cosseno L e seno L são constantes do sistema. Ok, então a gente vê que já que a gente tem uma parte associada ao tempo, né? Que a potência injetada por essa força externa oscilante, ela também vai ser oscilante no tempo. Tá? Isso é bastante conhecido, né, assim, para sistemas oscilantes, né, tanto é que a gente chama isso de potência instantânea, né, ou seja, eu posso determinar a potência injetada pela força externa em cada instante de tempo, ok? Bom, só que a gente quer uma coisa um pouco mais fixa, né, que a gente possa entender, tá? Então, a gente pode calcular a chamada potência média, né? O que vem a ser a potência média? Né? A potência média seria a potência injetada por ciclo de oscilação. Né? Então, a força externa ela tem um ciclo de oscilação, né? Associado aí à sua frequência, né? E a gente quer ver, então, em cada ciclo, né? Quanto que essa força externa injeta de potência. Tá? Então, para fazer o cálculo da potência média, isso daqui é um padrão, né, de cálculo de média, né, para funções que variam de forma contínua. Tá? Eu tenho, então, a integral da função, né, no tempo, dividido aqui pela integral de dt, né, no tempo. Tá? Então, isso vai me dar aqui a potência média por ciclo. Tá? Obviamente que essa integral de baixo é trivial, né? Okay? Vai dar o próprio período, né, de oscilação. Tá? Já a integral de cima, né, eu vou ter os termos aqui que eu tenho que analisar com mais calma. Okay? Então, a potência média vai ficar desse jeitão aqui. Né? Eu já fiz aqui a integral de baixo. Né? Eu tenho, então, ômega F0 vezes ψ0 sobre o período de oscilação, vezes, né, seno L é uma constante, já passei para fora da integração, integral de 0 a t do cosseno ao quadrado de ômega t vezes dt, ok? E aqui eu tenho, então, no outro termo, né, cosseno de L sobre 2, que também é uma constante, vezes a integral de 0 ao período de seno de 2 ômega t dt. Tá? Ok. Bom, vamos analisar então. Quando a gente efetua essas integrais, né, aqui cosseno ao quadrado, né, lembro aí que o cosseno ao quadrado de θ de θ, né, vai dar θ sobre 2, né, basicamente. Tá? E aqui então no caso, né, se vocês efetuarem, né, substituindo ômega t por θ, né, e fazendo a devida propagação aqui no dt, nós vamos ter, então, como resultado dessa integral, t sobre 2. Tá? Já a outra integral é uma integral de seno, né? Não importa que seja 2θ, né? Mas ela é uma integral de seno. E o seno integrado, né, de 0 a 2π vai dar 0. Né? Aliás, qualquer função trigonométrica pura, né, integrada de 0 a 2π dá 0. Tá? Uma questão de simetria. Então, essa segunda integral dá 0. Né? E a primeira integral de cosseno ao quadrado dá t sobre 2. Tá? De modo, então, que a potência final, né, já substituindo o ψ0 e o seno de L, né, okay, vai dar este valor. Tá? Então, eu vou ter ômega vezes F0 vezes beta, tá? Ômega é a frequência de oscilação da força externa, amplitude da força externa, beta é um parâmetro do sistema, né? B sobre M, tá? Tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 2B, né? B é o parâmetro lá de amortecimento da força, né? Dissipativa, vezes ômega 0 ao quadrado menos ômega quadrado elevado ao quadrado, mais beta vezes ômega ao quadrado. Okay? Então, essa é a potência média injetada pela força externa oscilante em cada ciclo. Tá?
Então, a exemplo da amplitude, a potência média também terá um máximo estabelecido, né, quando a frequência de oscilação da força externa for igual à frequência de oscilação natural do sistema oscilante. Tá? É só notar que esse numerador, né, vai ter o valor máximo associado, né, quando o ômega for igual a ômega zero. Tá? Nessa situação, então, a potência máxima será simplesmente, né, F0 ao quadrado, ou seja, a amplitude da força externa ao quadrado, dividido por 2 vezes B, né? B é o parâmetro de amortecimento da força dissipativa, né, que é aplicada no sistema. Tá? Então, quando a gente faz um gráfico, né, da potência sobre a potência máxima contra a frequência de oscilação da força externa dividido pela frequência natural do sistema, a gente tem algo similar ao que acontece lá no caso da amplitude. Né? Eu tenho uma potência máxima bem estabelecida quando a frequência é igual à frequência natural do sistema. Tá? Ok? Ok. Bom, então, a força externa oscilante, né, tendo essa mesma frequência que a frequência natural do sistema, a potência injetada é máxima. Se a gente lembrar, né, das várias formas de calcular a potência também é igual à variação da energia no tempo. Né? Nesse caso aqui, ela é a variação da energia injetada pela força oscilante externa no tempo. Né? A taxa com que essa energia é transferida da força externa para o sistema. Tá? E aí nós temos o verdadeiro significado da ressonância. Tá? Ressonância em um sistema oscilante ocorre quando uma força externa oscilante tem a mesma frequência que a natural deste sistema, injetando energia neste sistema na maior taxa temporal possível. Okay? Notem, quando a gente fala em ressonância, a gente logo lembra de algo sendo destruído, né? Como a ponte lá, o caso da ponte ou coisas similares, né? Mas isso pode ser usado e é usado de forma bastante benéfica. Né? Por exemplo, né? Por que o carro tem marcha? Né? Para que a gente usa a marcha se a potência do motor é sempre a mesma? Né? Para que a gente usa a marcha? Né? Bom, entre outros detalhes, né, é uma questão de ressonância, né, porque quando eu estou em alta velocidade, a frequência, né, com que o meu eixo roda é mais alta do que quando eu estou em baixa velocidade. Então, se eu quiser injetar, né, no eixo uma potência com boa eficiência, eu tenho que fazê-lo de forma a com que a frequência de trabalho do motor seja muito próxima da frequência de trabalho do sistema. Obviamente, o motor vai trabalhar numa frequência X, né? E o eixo vai trabalhar numa frequência Y. Quem vai fazer o casamento entre essas frequências, né, é a caixa de marcha. Tá? Ela é que vai então ajustar, né, a frequência natural do sistema à frequência de trabalho do motor, né, fazendo com que a gente tenha eficiência máxima, né, na hora de passar a potência do motor para o giro do eixo. Né? Claro que a marcha existe, né, uma certa margem, né, de velocidade com que ela pode ser utilizada, né? Existe um ponto ótimo, né, onde as duas frequências vão casar, mas de modo geral é isso. Né? Eu não tenho como, uma vez que o motor trabalha, né, numa certa frequência, né, os pistões trabalham numa certa frequência de trabalho, não tenho como garantir que eles vão estar sempre na frequência natural do sistema. Né? A marcha, então,
dá um equilíbrio, né? Ou faz, vamos dizer, né, a transmutação para que essas frequências sejam mais próximas possíveis entre si e haja aí um bom casamento, né, na taxa de transferência de energia. Ok? Bom, então dessa parte aí de oscilações, né, gente, a gente encerra, tá? A aula passada a gente já no sistema do RTE a gente viu a parte do pêndulo, né, simples, que a princípio de simples não tem nada, né? A gente utiliza aí aproximação normalmente para pequenos ângulos, mas vimos que essa aproximação falha, tá? E que dá bastante trabalho, né, resolver no final das contas o sistema do pêndulo, né? Inclusive com a quebra, né, de paradigma. Normalmente a gente está acostumado a ter posição em função do tempo e a solução final do pêndulo é o contrário, né? Nós temos tempo em função da posição. Mas de qualquer forma, né, foi bom a gente ver essa parte de oscilações, né, de uma forma um pouco mais sofisticada, tá? Para que a gente tenha então aí um bom entendimento nessa área, tá? Então, agora na sequência do curso, né, nós vamos começar a ver então movimentos ainda, né, de corpos ou partículas, né? Não estamos ainda vendo movimentos de corpos rígidos, mas vamos ver agora movimentos multidimensionais, né? Então, na próxima quinta-feira a gente tem então a primeira aula, né, a respeito dessa parte de movimentos multidimensionais.